Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na TV Cultura Litoral, toda quinta-feira às 23h30, te aguardando para receber aqui mais um convidado com muito a contribuir e falar sobre liderança, sempre um líder importante da região ou que está atuando aqui na região, como é o caso do nosso convidado hoje. Eu recebo com muito prazer o diretor de Portos e Logística da corretora Wiz Corporate, que é uma das maiores corretoras do Brasil, e eu tenho grande orgulho de ser a patrocinadora master do programa Liderança e Propósito. Eu tive com eles muito recentemente, com o CEO da Wiz, conhecendo a estrutura e operação da Wiz em São Paulo, através de um ex-funcionário, um colega que trabalhou comigo, que quer trazer a operação, está trazendo a operação da Wiz para a Baixada Santista, e nessa conversa que nós tivemos, eles entenderam que eu poderia contribuir com eles nessa inserção da Wiz aqui na Baixada e assim, fiquei impressionado com o tamanho da operação da Wiz, a importância que eles têm em vários segmentos de seguros, gestão de riscos. Para vocês terem ideia, está aqui comigo hoje o diretor de Portos e Logísticas, eles têm diretores para áreas específicas. Então, com muito prazer eu recebo hoje aqui no programa Liderança e Propósito o diretor de Portos e Logística da Wiz Corretora, o querido Diego Zanini. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Diego. Muito obrigado, boa noite a todos e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Como eu falei para vocês, vocês vão ver no intervalo aí o filme institucional, já estão vendo o filme institucional, já alguns programas da Wiz, e é uma grande corretora, uma corretora listada na Bolsa de Valores, uma corretora que tem um volume de operações muito grande e que tem uma participação, mas quer aumentar muito a sua participação aqui na região, principalmente na região portuária do Porto Santos. Diego, conta um pouquinho para a gente como é essa inserção, melhor dizendo, esse incremento de posicionamento da Wiz na Baixada Santista. Se a gente pensar hoje que aproximadamente 30% da corrente comercial brasileira passa por Santos, não tem como a gente não inserir isso dentro do nosso contexto quando a gente começa a falar sobre logística, sobre risco e sobre operação, que a gente tem esse viés, esse DNA nessas operações complexas corporativas. Eu acho que isso traz para a gente um know-how muito importante, um posicionamento muito importante também de marca. Sim. O Porto Santos, como você bem falou, recebe 30% aí de toda a exportação, todo o volume de transação que a gente faz, o agronegócio responde muito por isso. Explica um pouquinho mais para quem está em casa, entender como que a Wiz atua, qual o trabalho que a Wiz faz relacionado à logística, com relação a seguros de carga. Tá, hoje a ideia, eu acho que assim, o seguro, e ao longo da minha trajetória, eu comecei a entender, e a Wiz compreende muito bem isso, O seguro não é só a emissão de uma apólice. Uhum. O seguro é um fator estratégico para as empresas hoje, tanto para a governança corporativa, quanto também para a sustentabilidade da empresa. Acho que a gente costuma falar muito que quem entende o risco melhor, entende mais rápido e cresce mais rápido. Eu acho que esse é o ponto. Porque tudo que você vai fazer hoje envolve risco, em qualquer tipo de operação, seja risco financeiro, seja risco operacional, ou seja risco de danos propriamente dito. E a gente tem apoiado muito as empresas nesse sentido. Elas deixaram de enxergar o seguro como um custo e passaram a enxergar o seguro como investimento, certo. Que realmente acho que esse é o ponto. E a Wiz Corporate, quando ela traz isso para a mesa, discute com os nossos clientes, e discute com essas empresas no nível mais estratégico de segurança, a gente muda um pouco essa visão de que a gente está ali simplesmente para vender uma apólice de seguro. A gente começa a sentar na mesa para discussões de aquisições de empresa, para discussões de investimento, para estratégia e jurídica. Então tudo isso é o que uma corretora de seguros, que tem um know-how diferente, é uma corretora de seguros que trabalha para o cliente, entende o mercado brasileiro e o mercado global. Eu acho que isso que a Wiz traz de diferente em todos os sentidos para os nossos clientes. Não importa qual tipo de risco ele tenha. Se tem risco dentro de uma operação, ele pode contar com a gente para apoiar, a mapear isso e entender qual é o nível de exposição que ele tem. O nível de exposição e como a Wiz pode atuar mitigando esses riscos,
através de seguros específicos. Você pode citar um tipo específico de seguro que na área portuária é muito utilizado? Porque nem todo mundo que está nos assistindo entende as operações portuárias, né? Para quem é do porto é muito fácil. Mas assim, como a nossa audiência acaba abrangendo vários setores da economia, explica um pouquinho que tipo de seguro é mais demandado, por exemplo. Quando a gente fala, principalmente na área portuária, são 3 tipos de seguro que a gente tem com mais frequência, embora outras apólices também são importantes para uma operação. Sim. Mas o que a gente tem com mais frequência? O que a gente chama de responsabilidade civil operador portuário. Então são todas as atividades que ocorrem dentro do porto, certo, e que ele tem uma responsabilidade civil por danos a terceiros. Esse daí é o principal que a gente pega tem. Mais, né? Por isso todo o controle de acesso ao porto, né? Todo cuidado para alguém acessar a estrutura portuária. Né? Exatamente. E isso é super importante. Você tem que saber quem está trabalhando, quem está visitando, né? E entender ali quais são os riscos. Por isso que a gente tem uma restrição muito forte, né, para qualquer tipo de acesso ao porto, justamente para a gente reduzir ao máximo. O seguro de transportes, que é o seguro de carga. Sim. Então isso pode ser tanto importação quanto exportação, que é o seguro internacional, quanto o seguro nacional, que é o transporte em território nacional. Então isso é demandado bastante também nessa região, né? E o seguro empresarial, que a gente chama no nosso meio, que é o seguro de property, que são riscos nomeados e riscos operacionais, que também tem fora da área portuária, mas você tem grandes operações aqui, como Porto Seco e como outras operações de armazém gerais. Então esses são os 3 principais que a gente tem. Embora, né, a gente tenha outros tipos de risco que tem muito impacto, riscos climáticos, riscos cibernéticos e outros tipos de risco operacionais. Então isso também tem preocupado, e quando a gente fala de risco cibernético ainda mais, né? A gente tem muita coisa, e qualquer ponto da cadeia que sofra um ataque cibernético hoje, ele vai impactar, e isso pode gerar um impacto global, né? Global. Recentemente, eu não vou citar a instituição, mas uma instituição de ensino, que eu atuo diretamente, assim, trabalho com eles, sofreram um ataque cibernético e, assim, uma instituição muito preparada. Você vê que, assim, há um tempo atrás, me lembro, quando eu ainda estava no setor de saúde, operando no setor de saúde, eu me lembro que o Fleury foi alvo, o laboratório Fleury foi alvo de um grande ataque cibernético. Não sei se você se lembra disso. Ficou, acho que 2 dias sem operar, sem fazer nenhum tipo de operação por conta desse ataque. Então, assim, é algo que há 10 anos, 15 anos era inimaginável. Hoje me parece que até é fácil, né? Aparentemente é fácil, né? Então, eu acho que os 3 principais seguros que você mencionou já esclarece bastante para quem está em casa acompanhando um pouco do que é o trabalho da UIS. Agora, outra frente de operação onde a UIS eu venho acompanhando o investimento é na área de benefícios, né? Eu sei que diretamente você não atua, mas eu sei que a área de benefícios é uma área que começou pequena, já está grande hoje dentro da operação da UIS, e é uma área que também vocês pretendem avançar bastante aqui na Baixada Santista, não é isso? Exatamente, tem um crescimento, tem um forte investimento. Não tem hoje como a gente falar em uma corretora de riscos corporativos, né, que cuida de empresas que não pensem também no seguro de benefícios. Então isso está interligado uma coisa com a outra. E a gente vem nesse forte investimento. A Baixada Santista, como a gente já falou, ela é um ponto estratégico para a gente. É um ponto importante, né, economicamente falando. Então a gente tem muito a agregar aqui e a gente também tem muito a aprender. Acho que é isso. Sim, sim. É um universo diferente. A gente costuma falar que assim, não é porque a gente está em São Paulo próximo que a gente conhece muito bem a operação da Baixada. Muito pelo contrário. É um universo diferente, mas que a gente vem cada vez mais expandindo e trabalhando. E a gente tem essa visão de que é importante, sim, por isso que tem todos esses investimentos que a gente está vendo no mercado na estrutura de benefícios. Sim. Eu acho que quando você quer atender o cliente, né, a gente quer atender o cliente de maneira completa. Em todos os setores, né? O cliente se cansa de ter que buscar solução em vários parceiros. Muitas vezes eu vivenciei isso como executivo em outras empresas, da gente estar fornecendo um serviço e ser muito efetivo na entrega daquele serviço. E quando tem um serviço muito similar, mas você não faz isso também? Me ajuda aqui.
Então, eu acho que sob esse aspecto, né, uma empresa tão consolidada no fornecimento de uma série de seguros, avançar no setor de benefícios para dar o mesmo respaldo, a mesma segurança, né, e assim, estou aqui à disposição para ajudá-los nessa tarefa, né, em contribuir, em ajudá-los nessa expansão aqui na Baixada Santista, que sim, é peculiar. Tá? Eu moro aqui há um pouco mais de 5 anos, morei 25 anos em São Paulo, então você tem que aprender um pouco o jeito santista de fazer negócios, né, conhecer as pessoas, se dar o trabalho de se relacionar, né, eu nasci no interior, então tem um jeito meio, não é interiorano, mas assim, é importante você conhecer todo mundo. Hoje eu te apresentei aqui o secretário de Portos e assuntos relacionados ao emprego. É importante conhecer os agentes públicos, os empresários, conhecer as associações regionais, porque isso, de fato, para uma empresa que está se estabelecendo, chegando aqui, faz muita diferença para ganhar a confiança do santista. O santista ele precisa de criar essa credibilidade, né? E por mais próximo que a gente esteja de São Paulo, sabendo que são empresas sérias, que fazem um bom trabalho, é importante fazer esse meio de campo. Eu queria mudar um pouquinho o viés da nossa conversa, falar um pouquinho de você. Tá bom, vamos lá. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria entender um pouquinho de você, como é que começou a tua carreira? Você me falou que está há 20 anos no setor de seguros e tudo mais. Conta um pouquinho de logística, melhor dizendo. Exatamente. Eu costumo falar que assim, eu não entrei para o setor de seguros, ele me adotou. Certo. Eu acho que foi isso, né? É uma relação já longa, e isso vem uma relação de família, que basicamente eu tenho outras, pai, mãe, tio, todos eles trabalharam no setor de seguros, então eu acabei vindo por esse caminho há mais de 20 anos. Sempre tive uma relação muito forte com operações complexas, e principalmente de logística. Então isso já está no DNA. Eu gosto muito de falar sobre logística. Hoje eu tenho artigos, eu escrevo algumas matérias, todas com esse viés. Acho que a intenção é entender da indústria e como que o seguro consegue acompanhar, né? E nessa trajetória foi isso que a gente falou. Eu acho que a visão mudou um pouco, né? Eu deixei de ver seguro só como uma emissão de apólice e eu passei a ver o seguro realmente como um fator estratégico para as empresas e como eu conseguiria apoiar essas empresas nessa sustentabilidade do negócio deles. Através do seguro, né? Através do seguro. Garantir perenidade, garantir sustentabilidade para o negócio através do seguro como um garantidor de permanência mesmo, né? Porque dependendo da situação que acontece com a empresa, uma empresa pode quebrar, né? Em função de um problema. Eu conheci recentemente um funcionário de uma empresa que é cliente minha de consultoria, e ele era dono de uma empresa de transporte em São Paulo. Tinha 20 caminhões. E ele transportava líquidos perigosos. E um caminhão dele tombou na Marginal Tietê com um líquido perigoso. E esse caminhão vazou um líquido lá que eu não sei qual. Quebrou a empresa dele. Tamanho da multa que ele recebeu, que ele arcou, parte do seguro cumpriu e conseguiu cobrir, mas ele não era uma pessoa tão bem amparada com relação a todos os tipos de seguro. E ele me disse, cara, quebrei a empresa. Assim, não tinha noção do que era isso, o tamanho do risco que eu corria. Então, para quem está em casa e não sabe, transportar uma carga envolve um risco e uma responsabilidade gigantesca para o dono da empresa, para o motorista, para todos os envolvidos, não é? Mas esse assunto para a gente tratar do próximo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, é rapidinho, fica aí nos acompanhando que a gente já volta com Liderança e Propósito, hoje aqui com o Diego Zanini. Imagine um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sente valorizado e motivado. Um lugar onde os benefícios oferecidos não são apenas uma formalidade, mas uma verdadeira extensão do cuidado e da atenção da empresa com seus funcionários. Gerenciar benefícios pode ser um desafio complexo. As inúmeras opções, as necessidades variadas de cada colaborador, as renovações anuais. Mas e se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo? Na Wiz Corporate, transformamos a seleção inicial do pacote de benefícios em uma experiência tranquila e eficiente.
Nós entendemos a importância de oferecer soluções personalizadas que realmente façam sentido para a sua empresa. Nossa equipe de especialistas trabalha lado a lado com você, desde a seleção inicial do pacote de benefícios até a renovação de cada contrato, garantindo que tudo seja feito de forma leve e sem complicação. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo Diego Zanini, diretor de Portos e Logísticas da Wiss Corporate, corretora que é uma das patrocinadoras aqui do nosso programa. Diego, como a gente vinha falando, né, a respeito de gestão, de liderança, né, eu falei, vamos deixar para o próximo bloco abordar esse assunto. Você é jovem, começou a trabalhar, você me contou, começou a trabalhar com 14 anos, né? Quando a liderança passou a fazer parte da sua vida? Quando você começou a liderar? Faz tempo isso ou é recente? É que eu enxergo muito a liderança além do cargo. Sim, eu penso claro. assim, né? E eu vou te falar que eu tive uma experiência com liderança desde pequeno, né? E essa experiência com liderança foi minha mãe. Certo. Né? Então acho que isso é importante falar para mostrar o porquê que eu me tornei hoje essa pessoa. Sim. E como que foi essa trajetória. Né? Porque liderança, na minha visão, e o que eu sempre aprendi, eu procuro passar isso sempre para a minha equipe e com as pessoas que estão em volta, é que ela passa muito pelo quê? Por confiança, por credibilidade, né, e transparência. Eu acho que isso é fundamental para um grande líder. Né? E esse líder, ele é para a vida. Então não é um líder só profissional. Né? E isso eu aprendi desde muito cedo. Né? Tanto que o meu pai morreu, eu era bem novo, eu tinha 7 anos, né? E eu tenho mais 2 irmãos, são mais velhos, e quando eu tinha 7 anos, um tinha 10 e a minha irmã que tinha 11 anos, e desde pequeno minha mãe sempre foi essa líder dentro de casa. Então isso é um exemplo pra gente, né? E a gente passou por tudo isso e foi crescendo, tanto que com 14 anos eu já começo a trabalhar, que foge um pouco do escopo de jovem, exatamente, e já começo ali um papel de liderança. Eu comecei a jogar basquete. Né? Apesar da altura... Eu não ia falar disso, porque eu não tenho direito de falar de gente que não é alta. E aí, lá eu já comecei nesse papel mais de liderança junto com o time, começando a trabalhar, depois para o mercado de trabalho formal aos 16 anos, né, numa corretora menor, e ali começa a minha trajetória, já desde muito novo. Fui morar sozinho com 18 anos. Poxa vida, que bacana essa história, cara. Com 18 anos já estava morando sozinho. Estudo em São Paulo? Eu morei em Campinas. Campinas. Fui para Campinas para morar sozinho, trabalhando numa corretora. Aí ali já comecei com o papel de liderança, sempre alavancado por ótimas pessoas, inclusive pessoas da família ajudando nisso. Né? E efetivamente, há cerca de 10 anos mais ou menos, quando realmente teve um papel mais expressivo nesse de liderança e trazendo isso para a equipe. Né? Se tiver um tempo, até contar uma história, acho que Fica à vontade, temos tempo. Muito interessante. Teve uma pessoa que eu estava liderando um momento da carreira, muito promissora, essa pessoa super bem referenciada dentro da empresa. Falei, então deixa eu trazer para minha equipe, porque a gente precisa de pessoas assim. E essa pessoa estava evoluindo muito bem na carreira, muito bem, ela estava evoluindo. Em determinado momento isso parou. E aí poxa, não é possível. Aí, alguma coisa acontecendo, né? E aí algumas pessoas pediram, não, tem que ter o desligamento, Falei, calma, não é possível, trabalhando tão bem de uma hora para outra, isso se modifica. E aí, quando sentei para conversar com essa pessoa para entender, ele estava com alguns problemas pessoais. Falei, então, vamos acalmar aqui, a gente vai recomeçar, né? A gente vai dar um passo atrás para você não ter um problema. E depois disso, ele deu esse passo atrás e foi evoluindo na carreira, mudou de emprego e foi evoluindo cada vez mais. Hoje, pela empresa que ele está atualmente, já viaja para fora do Brasil, ele faz cursos, ele é um profissional super respeitado no mercado. Eu acho que esse é o papel do líder. Sim. Mais do que você simplesmente falar o que precisa ser feito, é você transformar pessoas.
Concordo totalmente. Eu acho que é isso. Concordo totalmente. Eu falo muito isso no início do programa, né? A maioria dos programas que eu abro aqui. E quando eu tive a ideia de criar o Liderança e Propósito, antes eu fui convidado para fazer um programa aqui, saindo um pouquinho do nosso protocolo, contando um pouco da minha história. Eu fui convidado pelo um antigo diretor aqui da TV Cultura para fazer um programa de entrevistas de executivos regionais, se chamava Conecta, para falar de conexões. E, apesar de ser um programa que eu gostava de fazer, ele não traduzia muito o que eu queria falar, né? Que esse é um tema que me encanta porque quando a gente fala de liderança, você falou muito bem, liderança não depende de cargo, depende do papel. Qualquer pessoa pode ser um líder. E ele não precisa ser um líder empresarial. Você tem aí inúmeros líderes espirituais, líderes de ONG, líderes que transformaram o mundo, Madre Teresa, Martin Luther King, enfim, tem um monte, né? E que queriam transformar ou deixar um legado, deixar o mundo melhor do que encontraram, né? E acima de qualquer coisa, eu acho que lá no fundo o que um líder, um autêntico líder quer, ele quer melhorar, ele quer transformar as pessoas, ou ele quer ajudar isso, né? E é tão legal, eu sei que você tem relatos como esse que você disse agora, mas é tão legal quando eu cruzei hoje, eu estava em São Paulo num evento pela manhã, e cruzei na rua com um dos meus liderados de 15 anos atrás, que hoje está numa posição de direção numa empresa em São Paulo. E é tão legal você ver e trombar com essas pessoas que você, de alguma maneira, ajudou a formar. E que você viu que se transformaram em bons líderes também, que foram influenciados positivamente pela sua liderança, não é? Então, eu acho que esse é o principal papel. E o programa tem esse apelo de trazer aqui líderes inspiradores, né? Existem todos os tipos de líderes. Tem líderes que alcançam excelentes resultados para o negócio, mas não são necessariamente inspiradores, e a gente sabe disso, né? E esse tipo de liderança está com os dias contados, nós sabemos disso. Até porque, já fazendo o link com o próximo assunto, a gente não pode trazer resultado para o negócio a qualquer preço, porque isso vem provocando doença mental em níveis alarmantes. E o Brasil é líder mundial de doenças mentais no trabalho, né? De angústia, de depressão, de burnout e tudo mais. É um dado concreto que cresceu muito no pós-pandemia, né? Então, vem aí a NR1, né? Ela envolve uma série de impactos e envolve uma série de seguros também, né? Então, assim, fazendo o link com o que a gente está falando a respeito do papel do líder, como que você vê hoje no ambiente de trabalho a importância do líder em enxergar, exatamente como você deu de exemplo, enxergar naquele colaborador que está ali, o ser humano que está por trás, né? Que é uma pessoa que assim, por trás daquele executivo tem um pai que pode estar com um problema pessoal com o filho em casa, né? E ter esse olhar para perceber. Como é isso para você? Eu acho que esse é o verdadeiro papel do líder. Ele conseguir ter o discernimento, né? Como ele vai conseguir cobrar uma equipe, como ele vai conseguir cobrar o resultado, né? E ele vai enxergar a pessoa que está por trás daquela tarefa, executando aquela tarefa. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa, ela acaba influenciando na outra. Se uma pessoa não está bem em casa, automaticamente isso vai influenciar no rendimento dela do trabalho. Então, a gente precisa ter essa conexão e a gente precisa ter essa leitura para poder apoiar ou para poder puxar quando necessário. Sim. Eu acho que esse é o ponto, a gente conseguir enxergar, né? E eu gosto muito de ficar atento a esses detalhes, porque isso, como eu coloquei, isso vai influenciar no resultado, né? Então a pessoa tem que estar bem em casa para ela estar bem no trabalho. Isso é uma questão muito importante, né? E lá na empresa a gente tem isso. Eu acho que a Wiza, ela trabalha isso como um todo. Em nenhum momento ela trata com um desprezo situações semelhantes assim, muito pelo contrário. Então, e eu gosto disso, acho que o líder precisa ter isso. Sim. E eu deixo a minha equipe muito à vontade, sempre para poder falar e transparecer todas essas situações. Eu gosto de falar muito disso, porque assim, eu discuto muito com alguns amigos do meio, alguns amigos mais focado apenas em resultado, eu tenho vários, conheço vários, que discordam muito da maneira como eu abordo esse assunto,
mas eu já provei, eu tenho dados para comprovar, que empresas felizes e com bons ambientes de trabalho produzem mais resultado financeiro que as que não têm. Isso é dado estatístico, né? Então, não significa, você é muito bonzinho. Não, eu sou bonzinho, mas eu olho para o resultado. A gente tem os indicadores de performance da empresa que a gente persegue. Você pega uma empresa como a Wiz, que é listada na Bolsa, ela tem uma série de obrigações com os seus investidores a ser cumprido. Então, assim, muita performance por trás. Mas eu visitei as instalações, eu vi o ambiente que vocês têm de trabalho lá. E tem uma série de ambiente que proporciona áreas de relaxamento, uma série de políticas da empresa para cuidar do funcionário, como você bem falou. Isso não diminui a pressão por resultado, mas tem o olhar cuidadoso com o colaborador. Eu acho que quando a gente defende essa pauta de ter esse olhar cuidadoso, não significa que a gente vai relaxar com relação ao resultado da empresa. Empresa sem resultado financeiro quebra. Precisa, o desafio é conseguir conciliar as duas coisas, e é exatamente aí que entra essa nova liderança que há muitos anos surgiu, né, e vem trazendo resultados com bons ambientes de trabalho, né? Então, eu acredito muito nessa vertente de fazer pesquisas de clima sucessivos, entender como é que está o ambiente de trabalho e agir em cima disso, não é? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro de todo esse período que você está como líder na Wiz, um ponto de algum colaborador assim que te chamou a atenção, que te emocionou nesse papel como líder? Eu acho que esse exemplo que você deu talvez seja um deles, né? Esse exemplo foi ao longo da minha carreira. Eu acho que isso foi um ponto muito importante até para a evolução pessoal como líder. Para você identificar, falar, poxa, deu certo realmente, o que eu acredito funcionou na prática. Eu acho que isso é o que traz mais satisfação para a liderança, né? Quando o que ela imagina, porque nem tudo que a gente pensa como certo a gente consegue praticar. Exato. Então, quando a gente consegue colocar em prática, dar resultado, e dar resultado para a empresa também, porque você não prejudica a empresa, você não prejudica a pessoa, né, e você traz resultado. E na Wiz a gente tem diversos casos que a gente poderia falar aqui e se estender. Mas eu acho que esse que você ilustrou. Exatamente. Porque você vê a pessoa hoje que prosperou, que encontrou seu caminho, que encontrou seu lugar, né? E um dos principais atributos de um líder, na minha opinião, eu falo isso em muitas empresas que, ou pelo meu trabalho, ou pelo trabalho que eu faço representando a Fundação Dom Cabral aqui na região, a gente vê em muitas empresas, é a importância do desenvolvimento de sucessores, né? Esse, para mim, é um papel fundamental de um líder, que é preparar sucessores, não necessariamente para a empresa que você está hoje. Você fez isso. Você preparou um sucessor que está brilhando hoje em outra empresa, assim como eu, de alguma maneira, preparei um outro que eu cruzei hoje na rua, lá na Vila Olímpia, e que a gente trocou ideia ali, né? Então, a gente vai caminhando já para o final do programa, né? Passa rápido, como você viu, mas eu não gosto de terminar esse bate-papo com algo que para mim é muito importante, né? O líder, ele está sempre ligado ao ser humano que está lá por trás, né? Você me falou do papel inspirador que a sua mãe teve na sua vida, e eu tenho certeza que você inspira muitas pessoas hoje. Mas o que te faz acordar todo dia cedo, com propósito, para fazer e desempenhar o papel que você desempenha? Eu tenho alguns motivos. Acho que o primeiro deles é Deus. Isso é uma coisa que eu coloco acima de tudo na minha vida. E Ele sempre me dá o propósito para poder fazer. A minha família, eu acho que isso. E como eu vou evoluir como ser humano e como profissional. Eu gosto do que eu faço. Não é uma coisa... Ninguém nasce querendo vender seguro, ninguém nasce querendo trabalhar com isso. Então, mas eu aprendi a gostar. E encontrar propósito nisso, né? Exatamente. Então, esse é o meu propósito para poder realmente trabalhar e levantar todos os dias. Muito bem. Diego, seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria agradecer em seu nome, com a sua presença, a parceria da Wiz Corretora, apoiando o programa Liderança e Propósito, apoiando essa pauta que eu sei que ela acredita, né? E eu queria agradecer você que está nos acompanhando em casa em mais uma edição do Liderança e Propósito, sempre com um líder inspirador aqui, né, trazendo reflexões a respeito da importância do papel do líder, para você que é líder, para você que não é,
e que tem um líder onde você trabalha, e para você que quer empreender e se tornar um líder também. A ideia aqui é te motivar a perseguir o caminho da liderança. Bom, programa Liderança e Propósito acaba aqui, mas toda quinta-feira, às 11h30 da noite, aqui na TV Cultura Litoral, a gente espera por você. Te espero no próximo programa. Até lá!